nós estamos sentindo aí, aqui, e você aí, ou na sua casa, não é da cozinha, não é do restaurante onde você está aqui em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, ou mundo afora na live do YouTube. É de uma fritura. O Grêmio segue fritando o Adriel. Por mais que o Renato insista em dizer que é pro bem dele, a pergunta do Dávila foi brilhante. Matheus Dávila, repórter da Bandeirantes. Ele falou assim, o Dávila, foi a primeira pergunta que a gente colocou. Primeiro, a gente colocou o Eduardo Picão, do canal do CCD, colocamos a pergunta do Picão e o Renato respondeu, e depois a do Dávila aqui da Band. E aí o Dávila perguntou, Renato, eu já fui punido na minha empresa, mas você não ficou sabendo. Por que dá tanta publicidade ao fato? É isso que chama a atenção. E o Renato, acho que ele não respondeu porque o Dávila fez outras perguntas e ele escolheu outros temas, CCD. Meneghetti, eu queria esclarecimentos. O que eu buscava, o que eu entendia para essa coletiva era esclarecimentos, entender além do que a gente está vendo. E aí pode ser fritura, pode ser bronca, pode ser... E eu saio da entrevista sem o esclarecimento. E esse para mim parece o ponto crucial, porque o Grêmio tem um jogador que de fato deve estar fazendo muito problema, É claro que ele está criando um monte de problema interno, essas multas de 2 meses atrás que o Renato colocou, a tal entrevista que foi contra a vontade dos dirigentes do Grêmio, tudo isso eu sei. Só que eu não consigo compreender por que tamanha ira. Porque a gente vê, será que o Grêmio está tentando retomar um comando que perdeu? O Renato fala nisso, né, JB? Ele fala nisso. Eles agora têm comando, não tinha comando. Sim, mas o Renato ficou 1 ano fora do Grêmio. Na verdade, um pouco mais de 1 ano fora do Grêmio. Que comando é esse que não tinha e voltou a ter? Não, e com o Renato, nós tivemos alguns casos de disciplina que foram abafados. Então, o que eu não consegui captar ainda o que é. Tem algumas análises assim, o jogador é meio unha grande, fica evidente. O jogador, o empresário dele está atrapalhando internamente. Tenho certeza disso. Mas nada justifica tamanha ira. Eu não consigo entender. Eu não consegui ainda e a coletiva não me explicou o porquê de tamanha ira. Baldasso. Meneghetti, eu tenho 30 anos de profissão. 30 anos de profissão. Eu nunca vi uma fritura tão grande a um jogador de futebol da dupla Grenal. Não tenho referência, tenho boa memória, eu nunca vi nada parecido com isso. O goleiro do Grêmio está sendo fritado pelas suas ações profissionais e pessoais. A escolha da casa dele não tem nada a ver com o clube. A escolha do carro dele não tem nada a ver com o clube. A escolha do empresário dele não tem nada a ver com o clube. Então é muito claro, e os meus 30 anos de profissão, não só para depreender que eu não vi nada parecido, mas para não ser enganado, Meneghetti. Para não ser enganado. Não vão me convencer que tudo... O Renato deu a mais longa resposta dele numa coletiva desde que ele chegou no Grêmio. Na pergunta do Dávila, né? 6 minutos e meio de resposta. Eu nunca... pronunciamento do presidente da República não tem esse tempo. Então, assim, é óbvio que tem algo mais. É óbvio que o problema não é o guri chegar atrasado num treino. Isso pode ser a justificativa para resolver o outro grande problema que todos nós sabemos qual é. A bronca do Grêmio com o empresário do jogador, que é o mesmo do Ferreirinha. O Grêmio não quer mais que ninguém do clube trabalhe com esse empresário. O Adriel deve ter batido o pé, então tu não joga mais, enquanto esse cara for teu empresário. É evidente que o problema não é ele ter ido morar na Zona Sul de Porto Alegre e chegar atrasado em 2 treinos, cara. Mas vem cá, vou tentar enganar quem aqui, Foi cara? um treino que ele chegou atrasado.